Olá! Nesta aula, aprenderemos sobre estruturas de repetição. Estruturas de repetição são recursos que permitem repetir a execução de porções de código enquanto uma condição só for avaliada como verdadeira ou até que uma condição seja avaliada como verdadeira. Para tanto, utilizaremos os blocos repita enquanto, contar. Vejamos o bloco repita enquanto. Para a utilização do bloco repita enquanto, utilizaremos uma variável. Vamos criar a variável n. Esta variável n será utilizada para... Vamos dar um valor inicial para ela, neste caso 0, e vamos colocar uma condição, uma comparação, onde compararemos n com o valor 5. A leitura desta declaração, então, ficará da seguinte forma. Repita enquanto n, vamos mudar, for menor do que 5. Vamos colocar menor ou igual, para facilitar o entendimento. Então, repita enquanto n for menor ou igual que 5. Isso quer dizer o quê? Que esta porção de código que será colocada aqui dentro do bloco será repetida enquanto a variável n contiver um valor que seja menor ou igual que 5. Para que isso aconteça, é necessário que o valor de n se modifique durante a execução, porque um laço de repetição ele repete iterações. A cada vez que o valor de n se alterar, ele estará aqui repetindo uma iteração. Vamos colocar, então, um bloco definir n para bloco matemático. Vamos pegar o valor inicial de n, para n, definir n para n mais 1. Ou seja, este bloco vai aumentar o valor de n cada vez que ele for executado. Aumentar de quanto? O valor que n tiver, mais 1. E cada vez que isso acontecer, nós vamos exibir o valor de n na tela. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos na seção texto, pegar o bloco imprime e colocar aqui para que ele exiba o valor da variável n. Bem, vejamos como fica a execução. A primeira vez que o bloco repita executa, o valor de n é 0. Então, ele incrementa o valor de n. Esse processo de somar mais 1 se chama incrementar e exibe o valor na tela. Ou seja, primeiro ele incrementa, ele aumenta o valor, 0 vai passar a ser 1 e ele exibe na tela. Se eu clicar em OK, ele vai voltar para o início do laço, a gente chama de laço, esse mecanismo de iteração, a gente chama de laço. Então, ele volta a definir n novamente para n mais 1, ou seja, aumenta o valor de uma unidade de n e exibe na tela. Clico em OK, ele faz a mesma coisa, repete e exibe o próximo. Clique em OK, ele repete e exibe o próximo. Repete e exibe o próximo. Repete e exibe o próximo. Mas por que isso aconteceu? Por quê? Porque ele incrementa o valor de n, mostra só depois que ele retorna para cá. Como n chegou ao valor de 5, ainda era válido, porque era n menor ou igual que 5, ele veio até essa seção de código, incrementou o valor, aumentou o valor de 1, passou a ser 6 e mostrou. Se quisermos corrigir isso, o que é que nós faremos? Vamos tirar o bloco daqui, vamos colocar para mostrar o valor, depois vamos colocar aqui o bloco definir depois do imprime. Vejamos como fica. Mostrou o valor inicial, 0, mostrou o próximo valor 1, 2, 3, 4, 5, não mostrou mais o 6. Por quê? Porque o imprime está antes do incremento. Quando ele incrementa, quando ele aumenta de uma unidade, ele já volta para o início do laço e compara. Deu 5, ele termina a execução do laço. O laço repita também tem a possibilidade de ser repita até. A diferença de repita enquanto para repita até é que o laço vai repetindo enquanto a condição é avaliada como verdadeira, ou seja, ela tem que estar verdadeira para que ele execute. Já a repita até, ela tem que estar falsa para que ele execute. Se nós executarmos esse laço dessa forma como está, não vai acontecer nada, porque repita até que n seja menor ou igual que 5.
Isso não aconteceu. Então, o que a gente faz se a gente quer que esse bloco execute utilizando repita até? Repita até que n se torne maior que 5. Então, neste caso, quando n se tornar maior que 5, ele vai sair do laço. É uma forma de enxergar as iterações bem diferente. Num caso, o repita repete enquanto a condição é verdadeira. Na segunda opção, que é o repita até, ele repete enquanto a condição é falsa. Ele repete até que ela se torne verdadeira. Existe uma outra forma de executar um laço semelhante a isso, quando a gente tem uma variável que é utilizada como variável de iteração, a variável de controle do laço, que é a seguinte. Eu vou deletar todos esses blocos e vou criar um laço contar com. Quando a gente cria um laço contar com, utilizando o bloco contar com, já é criada na seção de variáveis uma variável de iteração. Nesse caso, a variável dele é i. Mas você pode selecionar n se quiser. N só está disponível aqui porque ela foi criada antes. Caso contrário, não apareceria, só apareceria a variável i. Então, o que é que esse contar com faz? Ele conta de 1 até 10. Esse por diz qual é o valor que ele vai incrementar. 1, 2, 3, 4. Está dizendo aqui que vai incrementar de uma unidade. Para que a gente exiba agora os valores na tela, nós vamos utilizar o bloco imprime. Imprime o que? I. Contar com i, utilizando a variável i, de 1 até 10, por 1 em 1. E aqui vai ser exibida a variável i na tela. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e termina. Se eu quiser contar de 2 em 2, por 2. 1, 3, 5, 7, 9. Não mostrou 10 por quê? Porque quando ele retorna, contando 9 mais 2, passa a ser 11, então ele não vai exibir na tela. Então essa é uma forma simplificada de criar um laço de repetição. Fica mais fácil de criar do que utilizando os laços repita, ou repita enquanto ou repita até, porque a variável de iteração já é controlada dentro da própria estrutura do laço. Não é necessário ter um bloco de definição para que isso aconteça. Vamos ver como é que fica o bloco contar em cada uma das linguagens de programação. Em Portugal, var i, para i igual a 1. Veja que aqui eu tenho uma estrutura para no lugar de contar. Contar se transforma em para. Um valor inicial para i, neste caso 1, corresponde a esse di. Uma condição, i menor do que 10, e o incremento. Aqui está por 2, não? Então aqui i igual a i mais 2. E dentro do bloco, escreva. Em Lua, como é que fica? For i igual a 1. 10 significa até, né? Até 10. E 2 é o valor do incremento. O do corresponde ao faça. Print i, mostrando o valor, e end para finalizar o bloco. Em Lua, todos os blocos terminam com end. Vejamos em Dart. Em Dart sempre nós temos a criação das variáveis em Dart, utilizando a palavra-chave var. Todo programa em Dart vai ter um bloco principal chamado main. É uma função, na verdade. Main é a função principal. E aqui a gente tem o bloco da função principal, que vai ser executada quando o programa iniciar. Temos novamente uma estrutura for, i igual a 1, ponto e vírgula, i igual a 1 é a seção de inicialização da variável, i menor ou igual que 10 é a condição para execução, enquanto i for menor ou igual que 10. E i mais igual 2. Veja que em Dart a gente tem a possibilidade de incrementar a variável sem necessidade de fazer como em Portugal, i igual a i mais 2. A gente faz logo diretamente mais igual 2, que significa o quê? Pegue o valor de 2, some o valor de i e coloque na variável i o resultado. Print i. Vejamos em JavaScript. Semelhante a Dart, for i igual a 1, i menor ou igual que 10, ou seja, comece com i igual a 1, enquanto i for menor ou igual que 10, faça i
mais igual a 2, ou seja, aumente o valor de i de duas posições. Em seguida, window alert, exibir uma caixa mostrando na tela o valor de i. Vejamos em MyScript. For i igual a 1, semelhante a JavaScript. I menor ou igual que 10, exceto que em JavaScript eu não tenho o operador mais igual. Eu tenho aqui que fazer i igual a i mais 2. E no lugar do alert, a gente tem System Show Message Dialog. PHP, também semelhante. Nós temos a inicialização i igual a 1. A comparação, a condição para que termine i menor ou igual que 10. Em seguida, i mais igual a 2, operador mais igual, como tem em C++. Observe que C++ e MyScript, em JavaScript, as seções da declaração for são separadas por ponto e vírgula. Print i. Vejamos em Python. Em Python nós temos a declaração for e in range. Aqui já é necessário colocar na faixa, é uma função especial que cria uma lista de valores que vai de 1, nesse caso até 11, saltando de 2 em 2. O gerador de código automaticamente já fez a modificação, porque ele sabe que a última posição seria 9, como a gente viu aqui na execução, o último que foi mostrado na tela foi 9. Então ele está dizendo, cria uma faixa de valores de 1 até 11, saltando de 2 em 2. Print i. Lembrando que em Python a gente tem que indentar, tem que colocar avançar o código de algumas posições para a direita, para que o compilador entenda que esta instrução pertence a esse for. Bem, vejamos com o while, como ficará nas linguagens. A gente chama de while aquele laço repita. Repita enquanto. O enquanto em inglês é o while, até. Outra declaração. Vou colocar as mesmas variáveis que eu usei antes. Definir i para. Começar com valor 0. Começar com valor 0. Enquanto i. Repita enquanto. Eu vou colocar aqui o bloco lógico. O bloco lógico. Enquanto i for menor ou igual que, vou colocar aqui, valor, vou colocar 5, enquanto i for menor ou igual que 5, exibir na tela, exibir com imprime a variável i. Vejamos como fica o código em Portugal. Inicialização da variável igual a 0, enquanto i for menor ou igual que 5, escreva i. Em Python, o while i menor ou igual que 5, print i. Em Dart, while i menor ou igual que 5, print i. Neste caso a gente tem que colocar o bloco, o abre e fecha chaves para definir o bloco, a seção de código. JavaScript é parecido, while i menor ou igual que 5. Lua, while i menor ou igual que 5. Também, exceto que while, a declaração, vem a condição e depois do, que significa o faça. Print i e termina sempre a declaração com o end. MyScript é semelhante a C, C++ e JavaScript. Então a gente tem um while i menor ou igual que 5 e exibe a condição. Agora observe que esse laço aqui ele não faria... na verdade ele ficaria executando para sempre e travaria o browser. Por quê? Porque a variável não está alterando o valor e ela já começa com 0, que é menor ou igual que 5, ele ia ficar executando aqui para sempre, porque nunca a variável chegaria no valor. Então, para que isso aconteça, a gente tem que colocar o incremento aqui, matemática, bloco matemático, n mais 1. Veja como ficou aqui no código, em MyScript, i igual, aqui não é n, aqui é i igual a i mais 1 para incrementar o valor. Vejamos agora em PHP, novamente o while, i menor ou igual que 5, exibe na tela o código e incrementa o valor, i igual a i mais 1. Portugal, i igual a i mais 1 também. Enquanto i for menor ou igual que 5, i igual a i mais 1. Em Python, while i menor ou igual que 5, sempre 2 pontos no final
da declaração para indicar que o código correspondente ao while vai começar aqui. E tudo que estiver dentro desse while, tudo que pertencer a este while, precisa estar indentado, afastado da margem. É isso. Blocos de repetição.